A fumaça cobria o céu de Roma. As ruas que antes ecoavam poder, agora carregavam o som de passos apressados e gritos distantes. Um legionário permanecia imóvel diante do Coliseu. Ele havia jurado defender o Império Eterno. Mas naquela noite, Roma parecia mortal. Roma não caiu em uma única noite, ela se desgastou. Apodreceu lentamente por dentro, muito antes dos bárbaros atravessarem seus portões. Algo já estava quebrado. Durante séculos, Roma foi mais do que uma cidade. Foi o centro do mundo conhecido. De suas colinas partiram exércitos que atravessaram continentes. Suas águias marcharam sobre povos, reinos e impérios. Nada parecia capaz de detê-la. Da República nasceu disciplina. Da disciplina nasceu conquista. Roma não apenas vencia batalhas. Ela absorvia culturas, construía estradas, impunha leis, transformava territórios em províncias e províncias em pilares de poder. Então veio Júlio César, general, político, ambicioso. Ele atravessou o Rubicão e mudou o destino da República para sempre. Roma deixou de ser governada por muitos e passou a ser governada por um. Após o caos, surgiu Augusto, o primeiro imperador. Com ele, Roma encontrou estabilidade. A Pax Romana trouxe prosperidade. Comércio floresceu, cidades cresceram, o império parecia invencível. Mas dominar o mundo tem um preço. Quanto maior o império, mais difícil de controlar. Fronteiras se estendiam por milhares de quilômetros, legiões eram espalhadas e a distância começou a enfraquecer o centro. No século III, Roma começou a tremer. Imperadores eram assassinados, generais se proclamavam governantes. O poder mudava de mãos com violência. O império já não parecia sólido, parecia instável. Guerras constantes drenaram recursos. Moedas foram desvalorizadas. A inflação corroeu o comércio. O povo começou a sentir o peso do império. Na tentativa de salvar Roma, o império foi dividido. Oriente e Ocidente. Constantinopla floresceu, mas o Ocidente enfraqueceu. A divisão trouxe alívio imediato e consequências fatais. Enquanto Roma lutava contra inimigos externos e internos, algo silencioso crescia dentro de suas próprias muralhas. Uma nova fé. Uma crença que pregava humildade, perdão e vida eterna. O cristianismo. No início, foi perseguido. Cristãos eram presos, torturados, executados em arenas públicas. Mas quanto mais Roma tentava esmagar essa fé, mais ela se espalhava. Até que, no século IV, o impensável aconteceu. O imperador Constantino abraçou o cristianismo. Roma, a cidade dos deuses antigos, começava a mudar. E com essa mudança, a própria identidade do império se transformava. A adoção do cristianismo trouxe unidade para alguns, mas divisão para outros. Templos antigos foram abandonados, estátuas de deuses milenares foram deixadas ao tempo. O império que por séculos venerou Júpiter, Marte e Vênus, agora caminhava por um novo caminho espiritual. Mas a mudança cultural não resolveu os problemas estruturais. O exército ainda estava sobrecarregado, a economia continuava frágil e as fronteiras vulneráveis. Enquanto Roma discutia política e religião, suas fronteiras começavam a ceder. Ao norte, povos germânicos pressionavam o Reno e o Danúbio. Ao leste, ameaças surgiam nas estepes. As legiões já não eram compostas apenas por romanos. Cada vez mais, mercenários bárbaros eram contratados para defender o império. Roma estava pagando estrangeiros para protegê-la, e isso mudaria tudo. Por séculos, a força de Roma foi sua disciplina. Agora, ela dependia de homens que não compartilhavam sua cultura, sua língua ou sua lealdade. Generais bárbaros subiam dentro do próprio exército romano. O império que dominava o mundo começava a perder sua identidade. E quando um império perde sua identidade, ele começa a se desfazer. Mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir.
Do coração das estepes asiáticas surgiram cavaleiros que aterrorizariam a Europa. Os hunos, sob o comando de Átila, avançaram como uma tempestade. Seu avanço empurrou tribos inteiras para dentro das fronteiras romanas. Roma não estava apenas sendo atacada, ela estava sendo pressionada por um efeito dominó impossível de conter. No ano 410 d.C., algo impensável aconteceu. Roma foi saqueada. Por 8 séculos, nenhum inimigo havia violado suas muralhas. Agora, os visigodos marchavam pelas ruas. Templos foram pilhados, casas foram queimadas, a cidade eterna sangrava. O saque de 410 não destruiu o império, mas destruiu sua imagem. Roma não era mais invulnerável. O medo se espalhou pelas províncias, a confiança evaporou. O império que governava pelo respeito, agora governava pelo desespero. Após o saque, Roma nunca mais foi a mesma. As legiões estavam enfraquecidas, a economia já não sustentava as despesas militares, o ouro escasseava. As estradas, antissímbolo de poder, tornaram-se rotas de invasão. O império estava cansado de guerras internas, cansado de crises, cansado de tentar sustentar um território grande demais para ser governado por um único centro. Nos últimos anos do Império Romano do Ocidente, os imperadores eram apenas sombras, figuras simbólicas, controlados por generais, manipulados por interesses militares. O poder real já não estava no trono, estava nas mãos daqueles que comandavam as tropas. No ano 476 d.C., o inevitável aconteceu. Rômulo Augusto, o último imperador do Ocidente, foi deposto. Não houve grande batalha, não houve espetáculo épico, apenas um gesto simbólico. A coroa foi retirada e com ela séculos de história chegaram ao fim. O Império Romano do Ocidente deixava de existir. Mas a pergunta permanece: Roma realmente caiu? Ou apenas se transformou? O Império Romano do Oriente continuou por quase 1000 anos. Suas leis influenciaram reinos medievais. Sua língua evoluiu para o italiano, o francês, o espanhol, o português. Sua arquitetura ainda molda cidades modernas. Roma caiu como império político, mas sobreviveu como ideia. Roma não foi derrotada por um único inimigo, foi corroída por dentro. Excesso de poder, dependência militar, crises econômicas, instabilidade política. Roma tornou-se grande demais e talvez esse tenha sido seu maior erro. Antes mesmo dos bárbaros atravessarem as fronteiras, Roma já havia enfrentado um século de caos. O século III foi marcado por uma sequência quase absurda de imperadores. Alguns governaram por meses, outros por poucos anos. Muitos morreram assassinados por seus próprios soldados. O trono deixou de ser símbolo de autoridade, tornou-se uma sentença de morte. Roma já não era governada por estabilidade, era governada pelo medo. Generais proclamavam-se imperadores. Legiões lutavam contra legiões. Províncias se declaravam independentes. Por anos, Roma travou guerra contra si mesma. Cada batalha interna enfraquecia ainda mais as fronteiras. Enquanto romanos lutavam entre si, os inimigos observavam. Guerras custam dinheiro, e Roma estava falida. Para pagar tropas, o governo reduziu a quantidade de prata nas moedas. A inflação disparou. Comerciantes perderam confiança. O comércio diminuiu. O império que antes fluía riqueza por suas estradas, agora lutava para manter seu próprio funcionamento. Diante do caos, surgiu um homem determinado a restaurar a ordem, Diocleciano. Ele acreditava que Roma não precisava de liberdade, precisava de controle. Reorganizou o exército, reestruturou as províncias. Aumentou impostos drasticamente e impôs uma administração rígida e centralizada. Roma não seria mais flexível, seria autoritária. Para evitar guerras civis, Diocleciano fez algo inédito. Dividiu o poder entre 4 governantes, 2 Augustos, 2 Césares. Era a tetrarquia.
A ideia era simples: estabilidade através da divisão. Mas dividir poder nunca é simples. A rivalidade voltou e o sistema começou a ruir assim que seu criador deixou o trono. Para sustentar o exército e a burocracia crescente, os impostos aumentaram. Pequenos agricultores perderam suas terras. Cidadãos abandonaram cidades. A classe média romana encolheu. A confiança no governo desapareceu. Roma não estava apenas militarmente fraca, estava socialmente fragmentada. Após décadas de instabilidade, um novo líder emergiu, Constantino. Diferente de seus predecessores, ele entendeu que Roma precisava de algo mais do que força militar. Precisava de unidade simbólica. Após vencer a Batalha da Ponte Milvia, ele declarou ter visto um sinal divino no céu, um símbolo cristão. E com isso, selou uma nova era. O cristianismo deixava de ser perseguido e passava a ser protegido pelo próprio imperador. Mas a decisão mais estratégica de Constantino não foi religiosa, foi geográfica. Ele fundou uma nova capital no Oriente, Constantinopla, mais próxima das rotas comerciais, mais próxima das fronteiras ricas, mais protegida. Roma, a cidade eterna, deixava de ser o centro do poder. Com o centro do poder no Oriente, o Ocidente tornou-se secundário. Menos recursos, menos soldados, menos atenção. As províncias ocidentais enfrentavam invasões constantes e agora enfrentavam sozinhas. Roma ainda existia, mas já não era prioridade. O exército romano, antissímbolo de disciplina absoluta, já não era o mesmo. Cada vez mais, bárbaros eram integrados às legiões. Homens que lutavam por pagamento, não por Roma. A linha entre defensor e invasor tornava-se cada vez mais tênue. No século V, o Império Romano do Ocidente já não era a potência que fora. Suas legiões estavam espalhadas demais, seus cofres quase vazios, seus líderes divididos. Cidades antes prósperas tornaram-se vulneráveis, e os povos germânicos, agora organizados e experientes, já não eram apenas invasores, eram forças políticas emergentes. Talvez a verdadeira história da queda de Roma não seja sobre invasões, nem sobre bárbaros, mas sobre equilíbrio, sobre como o poder excessivo exige responsabilidade proporcional, sobre como sistemas complexos precisam de estabilidade. Roma não caiu porque era fraca, caiu porque se tornou grande demais para sustentar sua própria complexidade. Roma dominou o mundo conhecido, construiu monumentos que desafiaram o tempo, criou leis que atravessaram séculos e mesmo assim caiu, porque nenhum império é eterno. Mas alguns deixam marcas profundas demais para serem apagadas. Roma caiu, mas o mundo nunca deixou de ser romano.